Olá, tudo bem com você? Conhece o projeto Reavivados por Sua Palavra? Consiste na leitura diária de um capítulo da Bíblia. Já estamos na terceira fase desse projeto, ou seja, já estamos lendo a Bíblia pela terceira vez no Reavivados por Sua Palavra, que é um projeto mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e você é convidado a participar dele. Nós estamos neste momento lendo o livro de 2 Crônicas e vendo ali a história dos reis que dedicaram a vida a Deus e foram uma bênção, tanto em Israel quanto Judá, e reis que não foram assim tão dedicados ou até foram tremendamente ímpios, como é o caso da leitura de hoje, 2 Crônicas capítulo 33, que conta a história do rei Manassés, filho de Ezequias. Ezequias foi um rei fiel durante quase toda a sua vida. No fim da vida, quando ele pede que Deus estendesse, inclusive, o seu tempo de vida, ele acaba tendo um filho, Manassés, e isso não foi tão bom assim para o reino, porque Manassés, infelizmente, não seguiu os caminhos de seu pai, pelo contrário, foi um dos reis mais ímpios, mais perversos do reino de Judá. Manassés construiu postes, ídolos, construiu estátuas para adoração dos deuses das nações que Deus havia expulsado daquela região. Manassés colocou esses elementos, esses objetos idolátricos na própria casa de Deus, no santuário. E pior do que tudo, ele chegou ao ponto de queimar seus filhos em sacrifício a deuses falsos. Manassés consultava médiuns, feiticeiros, algo que Deus havia condenado explicitamente. Lá em Deuteronômio capítulo 18, Deus fala que essas coisas são abomináveis. Consultar feiticeiros, médiuns, astrólogos. Deus na Bíblia sempre condenou essas coisas, porque fazer isso é se colocar em contato com anjos caídos, com demônios. Somente Deus revela o futuro, somente Deus tem o poder verdadeiro de nos livrar de certas coisas e nos proteger, e nos guiar e nos salvar. Infelizmente, Manassés, um rei de Judá, se afastou tanto de Deus que cometeu todas essas abominações. Sem a proteção de Deus, porque Deus é um cavalheiro, ele não força uma situação, ele age na vida daqueles que solicitam sua ajuda, mas não obriga ninguém a nada. Então Deus retira a sua proteção, e isso acontece muitas vezes na história de Israel. Nós vemos ali o povo sofrendo as consequências de suas escolhas, e Manassés acaba sendo preso em Babilônia. Diz o relato do texto que ele foi preso com ferrolhos, foi humilhado. E nessa situação de angústia e humilhação, Manassés se volta para Deus. Ele se arrepende, ele pede perdão e é perdoado. E milagrosamente ele é restabelecido ao trono, ele volta a reinar em Israel. E então começa um processo de reforma ali no reino. Manassés quebra os ídolos, as estátuas, ele limpa a casa do Senhor, ele restabelece o sistema de sacrifícios no santuário, sacrifícios de animais, de cordeiros, que apontavam para Jesus, e começa a promover ali uma reforma espiritual em Israel. Infelizmente, o mau exemplo já tinha se aprofundado tanto no reino que muita gente não quis saber dessas reformas. Mas Manassés, ele procurou fazer a parte dele. E ele então termina, o relato é encerrado dizendo que ele foi alguém justo aos olhos de Deus. Essa história nos serve de alento, sem dúvida nenhuma. A Bíblia, ela nunca mascara o lado negativo de seus heróis. Mesmo os grandes heróis da fé, como Abraão, Moisés, Paulo e outros tantos, a Bíblia fala também de seus erros, de suas derrapadas espirituais, digamos assim, para mostrar justamente que eram seres humanos pecadores, e que a misericórdia de Deus é infinita. E uma vez que as pessoas se arrependam e queiram mudar de vida e alinhar sua vida com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, Deus restaura, Deus perdoa e restaura. Então não importa o pecado que você tenha cometido, não importa o passado, o seu passado, o que você tenha feito ou deixado de fazer na sua vida. O que importa é daqui para frente, é você pedir perdão a Deus, você se arrepender, pedir que Deus coloque em seu coração um verdadeiro arrependimento, voltar-se para Deus e aceitar as orientações dele. Ler a Bíblia Sagrada, orar todos os dias e pedir que Deus lhe dê
sabedoria, lhe dê humildade para obedecer, e assim as coisas começam a se ajustar, a se encaixar. Claro que algumas consequências de uma vida de pecado acabam nos acompanhando por toda a vida, mas o perdão foi concedido, sem dúvida nenhuma. A purificação foi feita, e assim você pode, em seguida, caminhar na santificação. A vida de Manassés mostra isso. Primeiro veio o perdão, primeiro veio a justificação, uma obra que é inteiramente divina. A parte humana consiste em aceitar, em pedir, crer que o perdão foi concedido. Aí o passo seguinte é continuar nessa experiência, o que nós chamamos de santificação, que é uma experiência que dura uma vida toda. Nós vamos então abandonando com o poder de Deus, com a ajuda de Deus, os caminhos errados e caminhando em santidade, imitando o nosso modelo, que é Jesus Cristo, imitando Jesus com a ajuda dele mesmo, para sermos cada vez mais semelhantes a Jesus. Que a história de Manassés nos sirva de inspiração, que nós possamos crer realmente no perdão de Deus, aceitar o perdão de Deus na nossa vida, ser restaurados pelo poder do Espírito Santo e andar em santidade, influenciando para o bem nossa família, nossos amigos, deixar um rastro de luz por onde passarmos. Que a nossa biografia também seja semelhante à dos bons reis de Israel e Judá, que ali seja escrito a nosso respeito que fomos fiéis a Deus e andamos nos caminhos do Senhor. Continue participando do projeto Reavivados por Sua Palavra, é uma bênção. Todos os dias lemos um capítulo da Bíblia, uma leitura calma, uma leitura atenta, para extrair as profundas verdades espirituais encontradas na palavra de Deus, a carta de amor de Deus para a humanidade. Um grande abraço para você, desde já um feliz sábado, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.